O início de uma nova era entre Rússia e Estados Unidos. Os russos e a direita americana não param de comemorar os novos ventos, e a Europa globalista está furiosa com o que aconteceu ontem. Vamos ver os desdobramentos desse importante evento entre Putin e Trump, e muito mais no nosso giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Ontem aconteceu a primeira ligação oficial entre Trump e Putin. Digo oficial porque já vinham ocorrendo ligações desde a eleição, mas devido às sanções, essas ligações eram mantidas em segredo. Mas ontem teve a ligação oficial para as tratativas sobre a Ucrânia. Trump teve uma boa conversa com o líder russo e depois ligou para Zelensky para passar as condições. Uma poderosa união entre dois impérios está se formando e preocupa a China. Mas no caso da Europa, a situação é de pânico entre os líderes globalistas. E não é exagero, não. Eles literalmente fizeram uma reunião de emergência. Pessoal, rapidinho, passando para lembrar que esse trabalho é patrocinado por vocês. Como muitos já sabem, o canal foi perseguido por Alexandre de Moraes. Apesar do antigo dono ter sido preso e censurado pelo ministro, eu continuo esse trabalho jornalístico. E quero continuar com qualidade. Como muitos perceberam, os vídeos estão sendo dublados a pedido de vocês. Isso tem um custo alto, mas foi possível fazer esse investimento graças ao apoio de vocês. E você que ainda não é o nosso patrocinador, você pode ser através do QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Desde já, muito obrigada! Já está definido que ocorrerá o encontro tão aguardado por Donald Trump. O líder americano já tinha demonstrado insatisfação em não poder se encontrar com Putin antes da posse. Agora os dois finalmente se reencontrarão pessoalmente e definirão os novos rumos do mundo frente aos globalistas. Vamos falar dessa possível união. Mas o fato é que ocorreu uma ligação de 90 minutos entre Putin e Trump. A ligação foi excelente. Os dois concordaram em terminar o conflito na Ucrânia. Logo após as tratativas com Putin, Trump ligou para Zelensky e passou o acordo que ele terá que aceitar. Só lembrando aqui, pessoal, que Trump e os secretários de Trump, como Tulsi Gabbard, da inteligência, o vice-presidente Vance, todos eles não consideram Zelensky um presidente legítimo, já que se mantém no poder de forma ditatorial, sem realizar eleições. E aí terão os defensores da Ucrânia que farão um malabarismo para tentar justificar isso. Porém, não é para mim que você tem que usar esses argumentos. Estou trazendo um fato. O governo americano não vê o Zelensky como um governo legítimo, você gostando ou não disso. Inclusive, recentemente, o jornalista Tucker Carlson detonou Zelensky. A primeira característica de um ditador é que ele não é eleito. Portanto, Zelensky não foi eleito com o apoio das agências de inteligência britânicas. Mas isso não significa que ele não seja um ditador. Se isso soa como um ditador, quero dizer que é, se eu lhe der um pedaço de papel e disser que aqui estão algumas qualidades de um líder europeu. Você diria, bem, aquele cara não é legítimo, é um ditador, não posso apoiar isso, mas o nome dele é Zelensky, e ele já foi um comediante, e faz meu programa, então ele não é um ditador, eu acho que é um ditador. Ah, mas o que tem a ver o Tucker Carlson? Tudo. Ele está dentro do governo, estava semana passada com Trump e Musk. Ele não é uma visão dissonante. Os Estados Unidos de Trump não veem Zelensky como um presidente legítimo, e por isso esse tratamento de segunda classe. Inclusive, ele foi perguntado se ele considerava a Ucrânia um participante igualitário nesse processo de paz. Você vê a Ucrânia como um membro... Ele soltou aquele e disse que eles terão que fazer as pazes. É uma pergunta interessante. Acho que eles precisam fazer as pazes. Seu povo está sendo morto e acho que eles têm de fazer a paz. Eu disse que essa não era uma boa guerra para se entrar e acho que eles têm de fazer a paz. É isso que eu acho. Então, ele deixa claro que se trata de uma rendição negociada. O secretário de Defesa foi enfático a dizer que a Ucrânia não fará parte da OTAN. Os Estados Unidos não acreditam que a adesão da Ucrânia à OTAN seja um resultado realista de um acordo negociado. Também deve haver uma supervisão internacional robusta da linha de frente. Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas enviadas para a Ucrânia. Por falar em OTAN, eles se reuniram para se situar diante desse turbilhão.
Mas um ex-comandante da aliança, o general alemão Harald Kujat, declarou o seguinte: Trotz der Unterstützung des Westens mit está na hora dos nossos políticos e a mídia admitirem a amarga verdade de que a Ucrânia, apesar do enorme apoio financeiro e material de aliados americanos e europeus, wenn die Ukraine und ihre bem como treinamento e sistemas de armas modernos, falhou em obter sucesso militar por 3 anos. fordern, ist eine militärische Niederlage der Ukraine unabwendbar. E que a tal possibilidade, se alguma vez existiu, não existe mais. Is no longer available. Aos poucos, a farsa alimentada para desviar dinheiro dos pagadores de impostos vai se revelando. Diante do escanteamento da Europa na negociação, a vice-presidente da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que a independência da Ucrânia são incondicionais. Ela ainda reclama no comunicado que em qualquer negociação a Europa deve ter um papel central. Essa reclamação é porque Trump e Putin estão ignorando completamente a Europa. Não é para menos. Afinal, eles fomentaram esse conflito o tempo todo e nunca demonstraram interesse na paz. E a própria vice-presidente europeia continua enganando o povo, afirmando que a independência da Ucrânia é inegociável. Eles continuam enganando a população. Vejam isso. Não vou comentar sobre tudo o que sai da comunidade de inteligência, que levo muito a sério, e nesse caso, o que saiu da comunidade de inteligência dinamarquesa. Mas é claro, temos que tomar nota disso. Mas deixe-me voltar ao que eu disse antes, que é o seguinte: no momento, se Putin atacar a OTAN, a reação será devastadora. Ele perderá. Portanto, que ele não tente fazer isso. E ele sabe disso. A dissuasão e a defesa são muito fortes. O que temos de garantir é que daqui a 4 ou 5 anos, dada a velocidade com que ele está aumentando a produção do setor de defesa e todas as outras coisas. Então a inteligência dinamarquesa detectou agora uma nova ameaça. Mas esse mesmo sujeito aí dizia que a Rússia tinha equipamentos obsoletos. De repente, o discurso muda e a Rússia passa magicamente a ter uma poderosa máquina militar? Decidam-se. Eles continuam vendendo uma realidade paralela, como muitos fizeram quando enganavam a população, afirmando que os ucranianos estavam vencendo o conflito, que os russos não tinham mais equipamentos e que era tudo velho. Tudo isso para vender essa narrativa globalista, para defender um polo das operações dessas agendas nefastas. O que temos descoberto nos últimos dias é que a maior influência da USAID era na Ucrânia. A maior base da Internews Network, aquela ONG que financia jornalistas, era na Ucrânia. Descobrimos que a Metabiota, laboratórios financiados pela família Biden, era na Ucrânia. Tudo isso estão às claras com as revelações de Elon Musk. E hoje fica muito claro que a Ucrânia falhou em defender esse legado globalista. Eles receberam equipamento moderno, treinamento, mas mesmo assim não conseguiram nada, a não ser a incursão em Kursk, na qual eles terão que se retirar. A realidade se impôs, e se o globalismo perdeu o seu financiamento, agora eles também perdem seu conflito militar. O primeiro-ministro conservador da Hungria, Viktor Orbán, criticou duramente a declaração da vice-presidente europeia. Ele declarou: esta declaração é um triste retrato de má liderança de Bruxelas. Enquanto o presidente Trump e o presidente Putin negociam a paz, as autoridades da União Europeia emitem declarações inúteis. Você não pode pedir um assento na mesa de negociação, você tem que merecê-lo, por meio da força, boa liderança e diplomacia inteligente. A posição de Bruxelas é moral e politicamente inaceitável. Então, o líder de direita, Viktor Orbán, teceu essa dura crítica. Logo após essas críticas, Orbán seguiu para a Alemanha para apoiar Alice Weidel. Mas a crítica de Orbán não foi maior do que a do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev foi avassalador ao se referir aos globalistas europeus. Ele se refere à União Europeia como uma solteirona frígida. Vejam o que ele falou. A solteirona frígida, Europa, está louca de ciúmes e raiva.
Ela não foi avisada sobre a ligação entre Putin e Trump ou consultada sobre o conteúdo ou declarações posteriores. Ela mostra seu real papel no mundo e suas chances de conseguir um marido. Não é de se espantar. O tempo da Europa acabou. Ela é fraca, feia e inútil. Declarações fortíssimas do ex-presidente russo. E Trump, ao ser questionado se a Ucrânia terá que ceder territórios, foi claro: eles terão que fazer. Por que você tentou falar com a Ucrânia? Você apoiaria Zelensky em ceder território ou trocar território em algum acordo? Bem, ele vai ter que fazer o que tem que fazer, mas você sabe, os números das pesquisas não estão particularmente bons, para dizer o mínimo. Ele tem um país onde, você sabe, foi devastado e atacado. E ele tem um exército que tem sido muito, muito corajoso, na verdade, apesar do fato de que, você sabe, demoa 350 bilhões a ele. Na minha opinião, 350 bilhões de dólares. Esse é o número real. Você não ouve esse número. E a Europa deu, na minha opinião, 100 bilhões de dólares. Mas se os globalistas já estavam arrancando as calças pela cabeça com isso, agora eles terão mais motivos. Trump terá uma reunião com Putin na Arábia Saudita. Porém, durante a ligação de mais de uma hora, Putin convidou Trump para visitar Moscou e participar do desfile do Dia da Vitória em 9 de maio. Se Trump vai, ainda não sabemos, mas isso mostra a amistosidade entre as duas nações. O jornal The Washington Post afirmou que os dois concordaram em visitar os países um do outro. E quem também está comemorando essa união entre Rússia e Estados Unidos é o filósofo russo Alexander Dugin. O pensador russo tuitou: aqui estamos, o fim do globalismo, o fim da Ucrânia, o fim do Canadá, o fim da União Europeia. Chega, vamos fazer as coisas sérias acontecerem. Acordo de gente grande. Não sei se Dugin teve acesso ao teor da conversa, mas ele está radiante. Zelensky rejeitou a oferta de aquisição de terras raras feita pelo secretário do Tesouro americano. Amanhã ele se encontra com Pete Hegseth. Primeiro veio a oferta de compra. Zelensky rejeitou. Agora vem o secretário de Defesa. Não sei se a conversa será tão amistosa. O ministro de Relações Exteriores da Rússia gostou muito dessa reaproximação. O que me chamou a atenção foi o fato de que agora o mundo inteiro está em estado de choque. Ver a conversa telefônica e as notícias sobre ela é algo extraordinário. Isso mostra até que ponto a equipe do governo Biden, liderada por seu presidente e seus satélites europeus, abandonaram o diálogo e a diplomacia como método de comunicação com o mundo exterior, optando, em vez disso, por ameaças, sanções e o armamento do regime de Kiev para travar uma guerra contra a Federação Russa. A julgar pela surpresa e pelo choque causados pelas conversas telefônicas entre Trump e Putin, parece que tudo o que está acontecendo na Ucrânia e as ações do regime nazista de Zelensky foram considerados naturais. É assim que você deve se comunicar com a Rússia. Talvez seja por isso que muitos no Ocidente, inclusive os líderes da União Europeia, ficaram chocados quando uma conversa normal, ocorreu entre duas pessoas educadas e polidas. E é claro que a esquerda americana está lamentando a união com a Rússia. Enquanto a direita, como o senador Douglas McGregor, comemorou tuitando: fim da guerra. Nós temos os esquerdistas, como o senador californiano Adam Schiff. Ele lamenta em seu tweet: hoje o presidente Trump ligou para a nossa inimiga Rússia antes de ligar para a nossa aliada Ucrânia. Aliada dos globalistas, não é, senador? Por isso a esquerda está em prantos. O deputado de direita na Inglaterra também comemorou. David Carter publicou: a Rússia não é nossa inimiga. Agora que a coisa já está toda encaminhada, a Europa precisa tentar mostrar alguma relevância. Qual foi a ideia brilhante que tiveram? Roubar navios russos carregados com petróleo. O plano da União Europeia é capturar navios petroleiros da Rússia enquanto estiverem passando pelo Mar Báltico. Tem como isso dar certo? A volta da pirataria seria justificada como uma nova forma de sanção à Rússia. Só falta os europeus legitimarem os corsários como no século XVII. É cada uma, viu?
Alexei Zuravyov, que é chefe de comitê de defesa do parlamento russo, a Duma, declarou o seguinte: qualquer ataque a nossos navios de transporte de petróleo no Báltico será considerado um ataque ao território russo. Aí o filme vocês já viram, né? Os europeus vão começar a provocar e roubar navios russos. Depois a Rússia retalha. Aí vão correr para se vitimizar e dizer que Putin é um invasor e todo aquele blá blá blá. Mas vejam a ideia da União Europeia: fazer pirataria. Só que dessa vez não vai ter dinheiro da USAID para manipular a narrativa. É melhor pensarem bem antes de provocarem outro conflito. As coisas estão caminhando para uma forte aliança entre dois impérios. Mas no Brasil, a coisa está pegando fogo. Elon Musk afirmou que os Estados Unidos de Biden financiaram a eleição de Lula e a perseguição contra Bolsonaro. Isso por si só já compromete a eleição de 2022. Por isso, a Malu Gaspar publicou a matéria com uma ressalva de 100 provas. Só que dizer que o cara que está com todos os acessos através do Dodge não tem provas do que está falando chega a ser cômico. O senador Mike Lee também levantou o assunto e deu a entender que vem uma investigação oficial no Senado. Ele ainda postou: quem está comigo? O que já foi claro para todo mundo é que Trump e Musk não estão aí para fazer bravatas. Então, quanto ao Brasil, é só observarmos os próximos movimentos. Se esses dois assuntos principais para eles, que são Ucrânia e Gaza, forem resolvidos logo, e pelo andar da carruagem será resolvido, o Brasil passa a ser olhado com atenção. Os ventos estão mudando. Agora vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. O primeiro-ministro da Índia chegou a Washington para a reunião com Trump. Após Trump banir a Associated Press da Casa Branca, eles deram um lugar para o Rumble. Na primeira participação na coletiva da porta-voz de Trump, o dono da empresa fez questão de citar a censura no Brasil. Clear there are still many countries who oppose free speech and even target American companies. Can you describe what the administration will do to protect U.S. interests and values worldwide? Desesperado, Zelensky tenta perseguir a oposição e impõe sanções ao ex-presidente. A situação gerou protestos contra ele no parlamento. Trump vai para cima dos juízes que tentaram impedir seu trabalho. É difícil acreditar que um juiz possa dizer que não queremos que você faça isso. Então, talvez tenhamos que dar uma olhada nos juízes, porque isso é muito sério. Acho que é uma violação muito grave. Procuradora-geral Pen Bond anunciou que apresentou acusações contra a governadora e a procuradora-geral de Nova York por se recusarem a cumprir a lei federal contra imigrantes. O presidente Trump ordenou que isso parasse. E se vocês não cumprirem a lei federal, nós os acusaremos. Fizemos isso com Illinois. Primeiro strike. O segundo foi Nova York. E se você é um estado que não está cumprindo a lei federal, você é o próximo. Prepare-se. Após cortarem energia elétrica vinda da Rússia, o preço da eletricidade na Estônia disparou. Em menos de 3 dias, o preço disparou e a projeção é que os megawatts cheguem a 190 euros até terça-feira. Mas enquanto o povo paga a conta, a União Europeia comemora a venda de energia cara para a Estônia. No Brasil, o senador americano questionou formalmente o procurador-geral Paulo Gonet sobre as violações que estão ocorrendo em nosso país.
No STF, o clima é de incômodo após a reunião dos parlamentares e vítimas com a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Aquela foto do Toffoli na revista censurada gerou muito mal-estar entre eles. A visita do relator especial, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, e que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, pronante. Ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou, eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Agora, quero agradecer aos apoiadores que patrocinaram o canal de ontem para hoje, como Jaime Cavalcante Trindade, Gilberto Silva Coelho, Magali Pereira Leite, Ângela Maria Costa, Carlos Eduardo Eloy e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.